Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas e temos também um convidado especialíssimo. Vamos começar por ele, aí, mudando as coisas aqui nessas cunhãs. Vocês pensam que é tudo gravado? Não, a gente faz ao vivo aqui quando a gente está gravando. Hoje temos um convidado especialíssimo para falar de um assunto muito, assim, técnico e, ao mesmo tempo, sério e importante. A gente está recebendo aqui o arquiteto e urbanista Lucas Rosolini, que é conselheiro federal e ex-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a vocês, uma honra, né? Eu escuto esse programa há muito tempo, participo, comento, já fiz até corte de vocês no meu Instagram. E muita felicidade estar aqui, realmente poder estar falando de um assunto tão difícil de explicar, mas tão importante como é exatamente o quê? O planejamento da cidade, que é Fortaleza. Pois é, a gente vai falar do negócio chamado plano diretor. E aí, Ebeli Rebouças, tudo bem? Tá pronta para falar do plano diretor? Eu tô dando graças a Deus que o Lucas está aqui, porque você lê, relê, você acompanha as notícias, e é realmente um assunto muito complexo, cheio de termos técnicos, mas assim, que impacta a vida de todo mundo, né? Então a gente estava devendo esse programa sobre o plano diretor, é um episódio temático, como a gente fazia, né? No começo do podcast a gente fazia muito episódio temático, e acho que esse é um desses. Fiquem até o final, porque, de fato, é bom que a gente esteja minimamente dominando o assunto para acompanhar a votação na Câmara Municipal, porque esse projeto do plano diretor está em tramitação, né, e a gente tem que ficar de olho, porque vai que passa umas marmotas, mas enfim, bora conversar já sobre isso. E aí, Inês Aparecida, tudo bem? Pois é, tudo ótimo. E aí, quando a gente fala assim, plano diretor, aí pensa, ai, que assunto árido. Mas não é, gente. Ouçam até o fim, como diz Ebeli, porque interessa a cada um de nós, as mínimas coisas, você não tem ideia. É o plano diretor, deixa aqueles caboré discutindo lá na Câmara. É assim não, doutor. Afeta o nosso dia a dia. Demais. É um assunto super importante, eu acho. Demais. E quem estiver ouvindo no Spotify e achar que deve ir lá para o YouTube, vá, porque temos, inclusive, bloquinhos de montar aqui, bloquinhos desses didáticos de madeira. Ferramentas lúdicas, o Lucas trouxe. Só vai para assim, ensinar, né? Porque o pessoal fala tanto de índice. O que é índice? Pronto, índice aí você vai entender o índice aqui com esses bloquinhos Olha de madeira aí, um em cima dos bloquinhos, outros. aqueles que a gente brincava de fazer castelinho. Isso é velho, viu? Porque eu brinquei com isso. Olha, Inês, porque eu tava achando velho, porque eu tinha brincado, mas você brincou. Brinquei com isso. Então pronto. Isso aqui é pai do Lego. Lego é recente, isso aqui é pai do Lego. Isso é o avô, Lego já mulher. é gourmet, avô. né? Isso aqui é o mais... avô. Isso é raiz. É raiz. Os bloquinhos de madeira. Tinha até uns assim de a casinha, Tem, né? tem. Eu Eu guardei amava porque vai falar tanto de prédio alto que não tem aquele telhadinho, Não né? precisa. Então eu tirei. Até Vou as botar um casinhas telhadinho hoje estão aqui. sem o telhado, estão aqueles formatos de casa platibanda, quadrada. né? Ave Maria. Eu tive cliente que falava, Lucas, eu não quero que minha casa apareça nem com consultório, nem com buffet, nem com banco. Eu quero com cara de casa. Tá bom, então. Então pronto, não vai fazer aquele caixote. Exatamente. Ave Maria. Pois é, gente, vamos falar desse assunto aí, aproveitar, né? Lembrar, se você quer apoiar o podcast das Cunhas, apoie, meu filho, apoie, tá certo? Estamos lá com algumas formas, né, de você apoiar. Um é pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Você também pode dar uma ajuda pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou então pelo Orelo, se você nos escuta por lá, qualquer valor já ajuda pra caramba. E espalha a palavra, manda o episódio pros amigos, inimigos, pessoal do trabalho, grupo da família, grupo do condomínio, dá aquele toque pra galera quando... saiu o episódio novo, meu povo. Esse aqui é importante, que fala da cidade. Bora espalhar a palavra, tá bom? E agora sim, bora começar. Vamos começar? Eu acho que o mais básico é entender assim, que diabo é plano diretor? Para que ele serve? Aqui em Fortaleza, temos um plano diretor que foi feito em 2009 Isso. e que deveria ter sido renovado até 2019, né? Ele deveria ter uma duração de 10 anos. Estamos em 2025 já no final e ainda não saiu. Ou seja, já tem pelo menos 6 anos aí de atraso nesse processo, né? Mas para que ele serve? Não é uma coisa só de Fortaleza, é de outras cidades, né? No Brasil todo. Dá aquela resumida pra gente, Lucas, para que serve esse negócio? Bem rapidamente, tem uma lei federal, né? Que se chama o Estatuto das Cidades. Esse é a base, todo plano diretor tem que seguir o Estatuto das Cidades. Então lá vai dizer os instrumentos, se pode ceder ou não aquilo, né? Você paga uma taxa a mais que é outorga onerosa para construir um pouquinho a mais, lá diz para que serve isso, se você pode mudar a função do terreno, aqui eu tenho
um rural e eu posso transformar agora em urbano. Então, existem outorgas desse tipo, né? Então, lá vai dizer para que é que serve isso. E é para você usar para quê? Em casos excepcionais, quase sempre, e para o bem da sociedade. Então, o que acontece, às vezes, em alguns municípios é que o plano diretor, ele é a regra absoluta e as exceções têm que ser exceções. Tem exceções que em algumas cidades viram regra, né? Como essa naturalização, por exemplo, de algumas legislações que deveriam ser excepcionais, como a outorga do direito de construir. O direito de construir é o quê? Você vai aumentar, eu estou aqui com os bloquinhos, você pode construir até tantos andares, se você paga uma taxa do direito de construir, você pode construir a mais. Ou então a utilização de áreas de proteção, que tem gente sugerindo a utilização de áreas de proteção. Como pode utilizar? Existe, por exemplo, na legislação ambiental, as unidades de conservação. Existem algumas unidades de conservação que você pode usar 10% do território só, é o limite máximo. Então, é porque às vezes eles defendem que usar um pouco é melhor do que não usar nada, porque é mais fácil de invadir e etc. Isso tem tanto na legislação ambiental como na legislação também urbana. Então, voltando para a função do plano diretor, é regular a cidade para ter regras, para você não... Por exemplo, a gente usa um princípio do zoneamento. Tem áreas que são mais residenciais, áreas que são mais industriais, mas ainda assim é importante a gente fomentar o uso misto dos bairros, porque vai acontecer o que acontece, por exemplo, no centro de Fortaleza. Ele é extremamente comercial. O que acontece? De noite não tem ninguém quando fecha os negócios, porque não tem ninguém morando. Ou então, alguns bairros também aqui, o Dionísio Torres, são algumas ruas que é extremamente residencial. O que acontece de dia? Tá todo mundo no trabalho, não tem ninguém na rua também. Então, a gente tem que estimular comércio. A gente vai falar, por exemplo, a questão do uso misto. É bom que no térreo desses grandes prédios tenha comércio. Você vê isso no Rio de Janeiro. Não precisa nem ir para o exterior, não. Mas no Rio de Janeiro você vê muitos esses prédios com comércio embaixo. São Paulo vê o comércio embaixo. Aqui tem poucos, Aqui né? teve nos anos 70, 80, quando eles mostravam que... eles falavam, se você botar o comércio, você pode construir um pouco mais. Isso é uma ferramenta para você estimular. Porque é importante ter comércio perto de residência, né? Para dar essa mais circulação de pessoas, até para a cidade ficar mais segura. Isso, totalmente. Total. O livro da Jane Jacobs, que é uma jornalista, a maior urbanista, entre aspas, da história que a gente mais estuda na faculdade, foi uma jornalista. Foi a Jane Jacobs, que ela disputou muito com o urbanista-chefe lá de Nova York, nos anos 70, se não me engano, e ela ganhou essa disputa e querem dizer que a gente tem que favorecer mais pessoas nas ruas, o que traz a segurança. Você não vê policial em toda esquina. É importantíssimo o policiamento, né? Mas o que traz realmente segurança são pessoas nas ruas. Então, você andando sozinha numa rua meia-noite e andando numa rua com muita gente à meia-noite, você consegue se sentir seguro à meia-noite em alguns locais. Não, com certeza. Porque tem muita gente. E esses prédios que tem um paredão, né, que tem um murão gigante, o que faz com que dê uma sensação de insegurança para quem está andando na rua. Totalmente. Você se sente hostilizado. Fazer só um parêntese, a gente já falou aqui em outros episódios, a Avenida Barão de Studart é um exemplo disso que você está falando, Lucas, porque é uma avenida que hoje o comércio nela está enfraquecido, né? Você vai chegando mais ali para o Dionísio Torres, tem muita loja fechada, estabelecimento comercial para alugar, e a rua uma avenida importante, grande, está desértica. Você não vê um pé de pessoa passando e não se sente estimulado a caminhar pela cidade, porque dá medo. Dá medo. A Monsenhor Tabosa, assim, também com muito estabelecimento comercial fechado, né? Acaba também que você não vê mais tanta gente circulando por ali. O plano diretor, ele entra nesse nível de detalhe, né? Por exemplo, um bairro abandonado. Então você estimula, vou dar aqui uma isenção de IPTU nesse setor, para que a gente... Aí, isenção de IPTU, o empresário pensa, vou ter lucro. E tudo bem, o empresário tem que ter lucro. Ele vai pagar imposto, vai gerar trabalho. Ótimo. O que a gente não pode é favorecer lucro e você esquecer de investir no resto da cidade. A gente não pode ficar investindo, por exemplo, densificar. Fala muito... Fortaleza já é a capital mais densa do país. Pouca gente lembra mais densa que São Paulo. Tem mais gente por metro quadrado em Fortaleza do que São Paulo. São Paulo? Caramba. É a capital mais densa. São Paulo tem muita casa ainda. É diferente daqui. Aqui tem as residências nas áreas mais pobres, né, que são muito... Tem uma densidade gigante de pessoas também, muito mais do que lá, né? Isso. E isso o plano diretor fez bem. É um plano diretor bom. Claro, sempre se pode melhorar. A gente quer melhorar sempre, né? Isso aí a equipe do Arthur Bruno fez bem, de falar de verticalização em eixos.
Por exemplo, vamos verticalizar perto onde tem transporte público, vamos favorecer? Ótimo, porque aí mais gente está morando ali, pega o transporte público, menos impacto ambiental. O moto-Uber, por mais importante que seja, está virando uma epidemia de acidentes. Nossa, isso está comprovado, porque o transporte público é ruim. Então tem que ter o planejamento. E caro, né? As pessoas estão pegando muito mais moto-Uber agora. Exato, está compensando demais pegar uma moto. Então isso também é plano diretor. O plano diretor vai influenciar. Se vai ter mais ou menos motor numa cidade, é culpa do plano diretor. Se vai ter mais ou menos ruas desertas em um bairro ou em outro, responsabilidade do plano diretor. Por isso que a cada 10 anos ele tem que parar. Opa, vamos atualizar porque não funcionou ali naquele bairro. Vamos melhorar ali. Entendi. Não, eu ia falar que, assim, a gente, nesse processo que o Lucas está explicando do plano diretor interferir tanto, tem uma questão que está em disputa nesse momento, que é de que maneira o plano diretor pode beneficiar ou piorar a vida das pessoas mais pobres. Porque ele é um instrumento rodeado de conflitos, né? Há muitos interesses envolvidos na ocupação da cidade. Então, você tem a especulação imobiliária, tem a construção civil, tem a sociedade, tem um pedestre, ó. Tenho maior dificuldade com essa palavra. Pedestre. Tem o motorista, tem o motociclista. Então, é muito conflito. Sim. Perdão, vá. Não, só porque a gente pediu para... Tem uma das vereadoras, né, que estão mais atuantes ali na discussão do plano diretor, é a Adriana Jerônimo, do PSOL. E a gente até queria que ela viesse hoje aqui, mas não deu. Ela está na COP, então, nos representando lá. Muito bom isso. Mas ela mandou aqui 2 áudios para a gente para explicar um pouco quais são as principais preocupações nesse momento, sobretudo dos movimentos sociais, das pessoas que estão ali envolvidas com a habitação popular, para que esse plano diretor não seja, na verdade, um elemento que piore ainda mais a situação deles. Mas eu acho que antes de colocar a participação da Adriana, acho que vale a pena explicar para as pessoas que esse plano agora ele está em tramitação na Câmara Municipal, mas antes disso houve um grande evento, né, que foi a Conferência das Cidades, para discutir a minuta que foi para a Câmara, não é isso? Exatamente. Eu acho que cabe explicar um pouquinho como foi esse processo, Com certeza. A Conferência das Cidades meio que está prevista lá... Foi no fim de outubro, né? Isso, naquele Estatuto das Cidades, que eu falei, a lei federal. Para fazer um plano diretor tem um passo a passo. E para garantir a participação, existem as conferências, como audiências públicas. E essa conferência teve quase 600 pessoas. Para você ocupar uma vaga dessa, teve um processo de documentacional enorme para cada uma das pessoas. Existiam nichos de representatividade. Tinha os nichos, por exemplo, dos conselhos de classe. Como eu estou como conselheiro federal do conselho, eu ocupei uma dessas cadeiras. Teve gente, por exemplo, também da ASBE, Associação dos Escritórios de Arquitetura. Teve gente do Sinduscom. Teve gente dos movimentos sociais, do Frente de Luta pela Moradia. Aí era outro nicho. Então, existem nichos e vagas mínimas e máximas nessa conferência de cada setor para entrar nessa conferência. 600 pessoas, 2 dias quase de conferência. 600 exato. pessoas. Quase, foi umas 500, agora não me lembro o número exato, foi 500 e 600. Deve ter sido bem calminho, né? Assim, bem tranquilo discutir. Eu, normalmente, como estou acostumado com esses eventos de conferência, eu achei melhor até do que eu esperava. Eu pensei que ia acabar mais tarde, eu pensei que ia demorar mais, que eu achei 2 dias muito pouco. Realmente. Mas até que andou. Então teve algumas votações mais polêmicas, que a maioria decidiu uma coisa e depois falaram, não ficou muito claro aqui quem ganhou o quê. Teve gritaria, questionamento, o Ministério Público foi olhar o vídeo. Cadê o VAR, né? Teve o VAR, cadê o VAR? Foi o pessoal gritando, filmagem. Foi animado. Foi o Ministério Público que resolveu? Não, aí ninguém resolvia, o Ministério Público estava lá, foi quase que o juiz, né? Que ele corre e sai do campo e vai para a telinha. Foi o Ministério Público, a doutora Jaqueline foi lá, com o pessoal da Defensoria Pública também, para dar uma assessorada para... Imagino. E realmente não tinham identificado bem quem ganhou o quê, e o pessoal... Aí para muita gente ficou claro quem tinha ganhado, mas bem, se resolveu, que foi exatamente sobre o quê? Esse IEE foi sobre a votação da área do aeroporto. Floresta do aeroporto, foi uma das polêmicas, foi. Né? E tá indo para frente, né? Que é um ponto, vou brincar. Se essa floresta do aeroporto se manter com a conferência sabe? Eu acho muito difícil. Porque mas eles resolveram proteger tudo, né? Área, não mexe mais em nada ali. Aumentaram a área de proteção. E os vereadores estão falando que vão ser contra, né? Se isso continuar do jeito que a conferência decidiu, eu raspo meu cabelo. Mas eu acho difícil. Olha, promessas feitas aqui. Vou fazer uma mas aposta talvez eles aqui. tenham feito isso para poder barganhar, não é não?
Para Não conseguir um sei. pouquinho, pelo menos, né? Não conseguir tudo, é conseguir menos. As emendas... Conseguir uma coisa justa, digamos assim. O menino Gabriel Biologia estava todo feliz com essa Porque história. conseguiu essa votação mais... essa proteção maior, de mais área. Lucas, e disse que ele Mas os vereadores podem mudar. Diz que ele conseguiu voto até da própria galera lá da construção civil do Sim, Sinduscom. Como foi que eu ele falo fez até, a isso? construção civil não é do mal, né? A gente tem que tomar cuidado. Alguns amigos meus falam, Lucas, você tá em cima do muro. Rapaz, tem bom e tem ruim. Eu quero que o cara lá ganhe, mas eu quero que ele pague mais na outorga onerosa. Mas não é porque eu quero o mal dele, não vai diminuir a qualidade de vida dele. Ele vai ajudar a levar mais benefícios para o resto da cidade. Se ele quer construir só em 2, 3 bairros, tudo bem. Então vamos chegar lá no fundo de urbanização, para onde vai o dinheiro da outorga onerosa, e vamos levar para outros bairros. Vamos estimular verticalização em outros bairros também, para que a pessoa lá do Janguru Sul não tenha que pegar o ônibus todo dia para trabalhar na aldeota. Por que a gente não estimula a criação de trabalho lá, para o cara poder ir a pé? Paris tem um princípio da cidade dos 15 minutos. A gente não tá... Eu não vejo a prefeitura agora falando disso. E seria bom botar esse questionamento. A gente tá vivendo em 15 minutos da escola, 15 minutos do trabalho. De jeito nenhum. Não tá. E por que a gente não começa a fazer isso? O plano diretor serve para isso. Vamos estimular a verticalização e moradia lá na periferia também. Pois vamos ouvir a Adriana agora, então? Vereadora Adriana Jerônimo, do PSOL, falando dos principais desafios que ela enxerga na discussão do plano diretor. Oi, Cunhãs. Quero agradecer pelo convite, a oportunidade de falar desse tema que é tão fundamental para a cidade, que é o plano diretor, que vai impactar nas nossas vidas pelos próximos 10 anos. E em 10 anos a gente sabe que a nossa vida muda muito. Então eu vou me deter naquilo que é fundamental para que a sociedade fique de olho, acompanhe e compreenda. Esse plano diretor, ele não está péssimo, ele é um plano diretor mediano. Porém, a gente não vai conseguir aprovar ele do jeito que chegou na Câmara de Vereadores. Então, há muitos ataques em curso e há também uma pressão do mercado imobiliário que a gente precisa ficar atento. E essas movimentações, elas foram muito visíveis na conferência da cidade do Plano Diretor, que foi agora em outubro, e que a gente fez muita disputa política lá. Primeiro, foi aprovado algo que é muito ruim, que é a liberação de operação urbana consorciada, que a gente chama de OC, em zona de preservação ambiental. A gente tem alguns exemplos dessa parceria público-privada, como foi o Parque Bisão, no Mucuripe, que inclusive tem o edifício ONI lá, o Norte Shopping Jockey, que também trouxe alguns impactos para aquela região. E toda a operação urbana consorciada, ela libera os parâmetros construtivos. Então, se liberam OC em ZPA, haverá uma incursão de degradação em zonas de preservação ambiental. Então, a gente precisa derrubar isso na Câmara, porque isso é um ataque muito considerável nas zonas ambientais. Outra coisa que a gente tentou excluir do plano diretor é a outorga de alteração de uso, que é uma desvirtuação que Fortaleza faz dessa outorga. Ela é utilizada para flexibilizar todos os parâmetros urbanísticos. Então, ele libera construir acima do índice de aproveitamento máximo, flexibiliza recuo, flexibiliza a altura máxima, e isso é o que justifica os superprédios aqui em Fortaleza. Então, as construtoras pagando, elas podem construir até o cone máximo da aeronáutica. Esse instrumento, ele não deveria permitir a alteração de todos os parâmetros urbanísticos, porque ele deveria ser destinado ao uso do solo. Por exemplo, mudar o uso de industrial para residencial, ou alterar de zona urbana para zona rural, e não o que Fortaleza acaba fazendo, né? Que a construtora paga e constrói da forma que quer, ignorando todos os parâmetros de zoneamento. A outra questão que está em curso, que é um ataque, é fruto de uma entrevista, né, que um representante da Sinduscom deu, que ele quer incidir na extinção das EIs do tipo 3, que são os EIs de vazio, que o plano diretor organiza essas EIs de vazio como áreas destinadas para a construção de habitação de interesse social, que é a HIS. É importante destacar que nos últimos 16 anos de vigência do Plano Diretor de 2009, não foi construída nenhuma HIS em ZEIs. Em uma cidade muito desigual, a gente tem 219 mil famílias no cadastro habitacional da Habitafor. E se o mercado tomar essas áreas, daqui a 10 anos Fortaleza será ainda mais desigual. Nós não vamos avançar em políticas habitacionais para a população marginalizada, a população em situação de rua vai aumentar, vai se intensificar, porque o mercado constrói para quem tem dinheiro para pagar. HIS para eles não é prioridade.
O mercado, ele também tentou incidir, inclusive na conferência da cidade, mas perdeu pela luta popular para aumentar a renda da faixa de HIS. Ele esquece, né, ele acaba ignorando que a maioria da nossa população que representa o déficit habitacional são de famílias muito pobres, né, que tem boa parte do salário, inclusive onerada para pagar aluguel. Então, se você foca em habitação de mercado popular, que é o que eles querem, a camada mais pobre vai ficar para trás. E aí, HIS é para quem tem de 1 até 3 salários mínimos, ou seja, para a população mais vulnerabilizada. E eles querem aumentar essa faixa de renda para tornar essa construção mais competitiva. Mas se a gente foca nisso, a gente despreza quem de fato precisa de habitação, que é o déficit habitacional de Fortaleza. Acho que uma das coisas que chamou muita atenção nessa fala da Adriana é um bocado de sigla, mas é porque não tem outro jeito, até porque eu falei, a Adriana vai ter que falar rápido, tem que ser curto, né? Não, mulher, eu tenho que fazer um supletivo do J. Oliveira para aprender isso aí. Não, mas isso não é casual, isso é intencional, tá, pessoal? Então, essa confusão, Lucas, é para ninguém entender. Eu acho que saco, sim, né? eu tenho essa, porque às vezes até a gente da arquitetura, do urbanismo, se confunde com essas siglas. Por exemplo, índices, instrumentos, siglas, HIS, Fundurb, ZEIS, é bastante sigla, né? É porque a gente acaba falando muito, a gente está falando de lei o tempo todo, mas é uma lei que se aplica na realidade, que se materializa em construção. Esse que ela falou também me chamou a atenção demais. Eu tô achando cara do golpe, assim, que para fazer com o pessoal de baixa renda. Aumentar faixa de renda. Essa faixa de renda. Das habitações de interesse social. Lucas. Tá, eu particularmente, eu discordo de que possa aumentar isso realmente. Que a habitação de interesse social seja para quem ganha mais de 3 salários mínimos. Habitação de interesse social é o tal do HIS, viu, gente? Isso, então vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos pegar um bairro ali, Varjota. Varjota a gente tem algumas comunidades, né? Tem. E a gente tá atrás do Mucuripe. A gente tá da Varjota, você vê um dos maiores prédios da cidade, que é o One, no Parque Bisão, na Beira-Mar. Isso. Que é o primeiro, Do o caso Wesley mais Safadão. emblemático. O primeiro, É o que vão botar os carros. Parece que ele tem uma cobertura lá, parece. Ah, é? um desses Pronto. super prédios lá, que o Tem carro cobertura? entra na... Teu pai? Tem uns que tem Wesley elevador. Safadão. Que o carro entra no... Entra na sala. Entra na sala. Aí um amigo meu, Liso, Ave Maria, o carro entra na sala, deve a sala ficar pura óleo, pura fumaça. Eu, macho, esses carros não fedem, não. É. O carro de um cara Agora é elétrico, Não ainda é por elétrico, cima. é 147 não, Não, mano. Brasília não, mano. Vai, fala, desculpa. Fit 147. Eu acho. Entendi. Então, pronto. Então, nisso daí, se a gente Da aumentar, voltando para Varjota, que tem um pessoal mais simples, lá, se eu não me engano, tem uma ZEIS ali, eu não sei o limite exato, mas vamos falar de ZEIS em geral. Então, Zona especial de interesse social. Certo. Então, você está lá. Então, se a gente disser, como a Adriana falou, que pode construir habitação de interesse social nas ZEIS, e você acabou de dizer que a habitação de interesse social você pode ganhar mais para entrar nisso, então quer dizer que pessoas ganhando até 8 salários mínimos podem construir. Porque qual é a ideia das ZEIS? São comunidades, pessoas que já estão lá há muito tempo. Se você facilitar que elas possam vender para uma grande obra, uma obra caríssima, esse pessoal vai para onde? Ele vai sair da Varjota, que está perto da escola, que está perto do trabalho, e vai para a periferia. Então, de novo, a gente vai continuar fazendo, vai estimular meio que essa guetização na cidade. Porque hoje, claramente, pessoal, a gente tem 3 ou 4 bairros que funcionam quase como um gueto, e todo o resto da cidade que funciona de maneira diferente. A gente tem IDH dentro de Fortaleza, IDH nórdico ali no Meireles. Caramba. Que é o de Índice de Desenvolvimento Humano também. Exato, Mais uma siglinha, essa é bem conhecida. E essa é um pouquinho conhecida. mais conhecida. E a gente tem lá pelo Conjunto Palmeiras, se eu não me engano, o Índice de Desenvolvimento do Conjunto Palmeiras é igual ao do Afeganistão. Então a gente tem na mesma cidade desigual, isso. né? E lá no Conjunto Palmeiras tem a área nobre, que é a área mais antiga, e a área mais abandonada, né? vulnerável, com mais problemas, porque foi a área mais nova, que é isso, as pessoas que estão ainda se periferizando continuamente. Sim. Porque não tem uma inclusão na área que você está falando, onde tem os serviços, onde tem o trabalho, das pessoas estão cada vez mais distantes. Isso. Mas por isso que é bom adensar. Então vamos lá. Aqui é outra discussão que tem relação, que é essa questão da renda. Se a gente permite que pessoas com mais dinheiro construam lá, o pessoal mais pobre vai sair. E a gente precisa, isso eu ouvi no primeiro semestre de faculdade, lá em 2004, tem que ter integração das diferentes classes sociais, porque a dinâmica social é assim.
Vamos lá, posso cair em lugares comuns, mas é a realidade. Diaristas, elas são pessoas que ganham menos. A gente vai fazer com que ela more lá, como até vocês falaram aqui no podcast, que alguma pessoa da aldeota quer que a diarista chegue 5 da manhã para preparar o café da manhã. Que hora que ela tem que sair de casa? Se ela morar ali na Varjota, ela chega mais perto, né? Então, a gente precisa desse mix. Para vocês terem ideia, em Viena, que esse é um modelo tópico para mim, que a gente poderia ter aqui, a prefeitura de Viena é dona de 60% dos apartamentos da cidade. Ô, sonho. Olha. O que é que isso acontece? Tem faixas de aluguel para apartamentos. Então, a pessoa que tem muito dinheiro não pode pegar o apartamento que quer. Você vai chegar na imobiliária pública, ele vai dizer, peraí, você pode pegar esses daqui, ó, você que ganha tanto. E quem ganha menos, opa, para você tem esses daqui. Você trabalha onde? No hospital tal. Você é o quê? Você é médico? Ah, médico, hospital tal. Ó, o raio é esse, tá aqui os imóveis daqui, para você chegar rápido. E aí isso segura a especulação do aluguel. O aluguel está crescendo mais, a cada ano, mais rápido do que o preço do imóvel. Meu filho, se fosse fazer isso daqui, era comunismo. Chegou o comunismo. Pois é, mas na verdade, pelo contrário, eu acho até, Inês, quando eu falo isso, eu me acho mais capitalista ainda, porque se eu conseguir ter gente morando perto do trabalho, ela vai ter mais dinheiro para gastar, porque chega o custo de transporte de uma família, chega a 20% da renda. Se essa pessoa ganha 20% no mês, a mais, e vai consumir, você acha que ela vai juntar? Né? A pessoa de classe baixa é consumo. A sociedade toda piora, né? Então, os deslocamentos mais longos, piora o trânsito. Mais piora, impacto ambiental. Tem o impacto ambiental, tem a saúde, né? Assim, a qualidade de vida da pessoa. Estresse. Eu me lembro da Gerluce, da novela 3 Graus. Vocês estão assistindo? A mulher pega 2 ônibus, um metrô para ir para o trabalho. Para ir lá para a aclimação. A patroa dela, Ave Maria. Da chacrinha para aclimação, Mas e aí? Como é que os ricos, a elitizona, como é que vai justificar o uso de helicóptero? Eles têm que se distinguir. Pois é, uma distinção social. Eles preferem investir nisso. É uma pena que eu acho que eles preferem ter um helicóptero. Ei, Lucas, e essa outra história que a Adriana falou da outorga? Ela cita uma outorga, não é o que a gente conhece como outorga onerosa, pelo que eu entendi, é algo mais amplo. Outorga de operação de uso. Alteração de uso. Explica um pouco, porque assim, a outorga onerosa foi um dos temas da gestão do Sarto, uma das polêmicas da gestão do Sarto, que até onde eu me lembro, a outorga onerosa permite que uma construtora, ela ultrapasse o limite que está ali definido no plano diretor, né, a altura dos prédios, se ela pagar uma ponta para o município, não é uma ponta, né, pagar um valor para o município, uma taxa, e, em resumo, é um valor que é pago para você descumprir as regras. Descumprir a lei. Isso que a Adriana estava falando é a mesma coisa? Como é que está a outorga onerosa nessa proposta de plano diretor? É parecido. Vou voltar um pouquinho para a outorga onerosa. Lembra que eu falei lá no início do Estatuto das Cidades? Isso está previsto no Estatuto das Cidades. Você pagar mais para construir mais em certos momentos. Por exemplo, você tem um prédio tombado. Certo. Existe uma ferramenta que é a transferência do direito de construir. O prédio tombado que tem 2, 3 andares é o TDC, outra sigla, mas eu vou esquecer a sigla. Transferência do direito de construir. Você não pode construir mais naquele seu terreno, porque a prefeitura disse que aquele bem é importante para a sociedade toda. Então você pode vender, vamos dizer que você poderia construir até 10 andares, e você só tem 2. Você pode vender o seu direito de construir, porque com aquele dinheiro você preserva o bem histórico. Essa parada eu acho muito louca, porque Menina, assim... olha aí, você tem um bem, vende o que você não pode construir para outro local. Isso. E é uma coisa que você não pode, porque não pode. Então... Como é que você vai vender uma coisa que você não pode, que você não tem? Mas é isso, mais crias. Mas eu vou mostrar, na verdade, o lado do coitado. Às vezes não é coitada, mas às vezes é. Vamos dizer que você, Inês, herdou uma casa que você é neta do, sei lá, Deodoro da Fonseca. Não sei. Não, vamos falar um daqui. Não, você não vai gostar. Zé Tatá, pronto. Zé Tatá. Aí a prefeitura diz, essa casa aqui, né, do Zé Tatá... Você não vai poder fazer mais nada. E além disso, você vai ter que preservar ela e reformar, deixar ela bem bonitinha
porque essa casa é importante para todo o povo de Fortaleza. Aí você tem que pagar IPTU, você às vezes não pode alugar direito, você não pode demolir, não pode construir. Então você herdou um peso. Não é todo mundo, tá, pessoal? É diferente o dono de prédios de 10 andares, de 8 andares, de uma pessoa que herda uma casa. Em São Paulo acontece muito, na Moca, se eu não me engano, na Moca tem muita gente que herdou casa e é tombada e não pode fazer nada. Então a pessoa às vezes abandona. Ou abandona, dá um jeito, entendeu? Então aí vira um bairro fantasma. A gente não quer isso. Então às vezes é bom você estimular. Cara, vamos deixar esse cara vender aqui esse direito de construir dele. Porque com esse dinheiro, aí vai ter lá as regras. Você usa onde, como é que você pode vender? Tem que manter o bem em bom estado. Tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. Você vende. Isso aí, ok. Muita criatividade na legislação, né? Mas são maneiras que encontraram. Isso é legal, porque são maneiras que encontraram de preservar. Eu já falei com o dono de construtora falando, cara, compra aí de algum bem histórico, você ainda bota sua plaquinha lá. Ó, aqui, ó. Aí você, como construtora, pode comprar uns andares para subir um pouquinho. É um negócio de ganha-ganha. A cidade ganha, ele constrói mais, um apartamento mais caro, ok. Então tá previsto na lei a ortogoneurose é mais ou menos isso. Você às vezes pode verticalizar mais de um bairro que tem muita estrutura, tem a CAGES tá bombando e tá subdimensionado o uso. Peraí, vamos estimular mais a verticalização para aproveitar, e tem transporte público? Vamos estimular ali a verticalização? Ok. Qual é o problema, às vezes, aqui em Fortaleza? Às vezes você estimula em certos locais e o pessoal não analisa. Cadê a infraestrutura aqui? Tem esgoto para isso? A vajota tá papocando. Não sei se vocês sabem disso. É tanta gordura, que é tanta comida que o esgoto... e a gordura, ela incha. Aí viu caixa de gordura? Toda casa tem uma caixa de gordura. Ela incha, entope tudo, sai pelos buracos, sai por cima quando chove. Vocês já viram, né? Por causa de quê ali na Porque o esgoto não foi preparado para isso. Os restaurantes, bares, papapá. E muito prédio. Mas não é culpa dos empresários. É culpa de quem deixou e disse, vamos abrir restaurante lá. E não preparar a infraestrutura. Então, a mesma coisa com esses prédios. A gente não pode... A CAGES já falou que tem alguns bairros ali, Aldeota, Alta Meireles, que não tem infraestrutura para comportar mais verticalização, mais gente por metro quadrado. Imagina os carros saindo tudo ao mesmo tempo. Se todos os prédios começarem a ter isso. E o transporte público não está tendo uma estimulada. A gente viu aqui tirando linha. O moto-Uber crescendo. Então, assim, ou você diminui carro para verticalizar. Então, vamos verticalizar em outro canto. Aí, de novo, a gente tem em Fortaleza bairros sem infraestrutura nenhuma de esgoto. A gente vai realmente gastar dinheiro para fortalecer o esgoto de poucos bairros. Essa vai ser a prioridade. Então, vamos verticalizar lá pelo Benfica. Vamos verticalizar lá pela Parangaba, porque o pessoal de lá não tem que pegar ônibus direto para vir para cá, para Aldeota. O Parangaba Náutico eu pegava direto, que morava no Passarel, ia para o Benfica para estudar, pegava o 29, porque a gente não distribui esse serviço. Mas aí, no plano diretor que está em discussão, qual é a proposta de mudança que os vereadores vão votar em relação a essa questão das outorgas? Pronto, eu vi por cima, saiu hoje a notícia de algumas emendas. As emendas, hoje, né, tá falando de segunda-feira, que nem vocês se corrigem, né? Mas as emendas vão até quarta. A pessoa pode fazer emenda até quarta, depois de amanhã. Até o dia que esse episódio está no ar. Isso, então tem que ficar de olho. Talvez vocês precisem fazer aí algum adendo. Mas até agora eu não vi emendas relacionadas a isso. Absurdas, como eu esperava. Essa do aeroporto, por exemplo, eu acho que vai aparecer na quarta-feira. Tem coisa que vai no dia, com certeza, para não gerar muito... gerar menos... menos polêmica, dá menos tempo. Mas eu recomendo, eu peço aos vereadores que respeitem realmente a decisão da população, porque teve 600 pessoas eleitas também. E hoje uma emenda que eu não gostei nada, que eu vi, foi a primeira emenda apresentada do Adail Júnior, que fala que deveria dispensar alterações da legislação de estudos técnicos. Deveria ser a Câmara Municipal deveria decidir, pronto, não deveria ser necessário estudos técnicos. Como se a Câmara Municipal fosse um órgão técnico nesse sentido. Isso. Inclusive, o presidente lá, o vereador Léo Couto, fez uma equipe técnica para dar assessoria aos vereadores. Ele não sabe não, gente. Sabe não. Aí vem um cara... Um senhor desse Adair, o cara numa coisa dessa. A fundamentação. Cheguei daquele jeito. A fundamentação de algumas emendas são bem assim. Vamos melhorar. Não tem dado fundamentando o porquê das coisas. Sabe nada. É bem excepcional. Então eu peço os vereadores
E eu acho que a população de Fortaleza tinha que estar preparada para, se eles não respeitarem a decisão da população, fazer igual fizeram com a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados não tem votado a favor do povo, né? Então a gente espera que a Câmara de Fortaleza não repita o erro de não votar a favor do povo. Porque eu já vi tanta coisa, eu já vi muita coisa, acho que essa aqui acho que não era nem nascida, mas tu, talvez, não sei. Rapaz, então não estava nascido também não. Aqui já teve uma CPI das praças, porque os vereadores, os prefeitos davam praça para os amigos. Sim. Era os vereadores, não. A gente tem shopping center que está em praça. Isso. Tá entendendo? Dava praça. Eu tinha um colega meu, jornalista, a casa dele, maravilhosa, era numa praça. Eu morria de inveja. Eu queria. Quero uma praça. Vocês lembram que na gestão do Sarto teve uma época de venda de terreno público mais barato? Sim, Vocês lembram disso? sim. Foi mais ou menos Uma isso. Era polêmica. terreno que já estava ocupado e estava vendendo mais barato. Gabriel Então, também. Mas invadir. quem fez essa CPI da Praça, o bichinho, nesse tempo nem existia essa moda de meio ambiente. Era o Samuel Braga, o vereador Samuel do Braga. PV, né? Pequenininho assim. Antes ele não era do PV, não, que não existia nesse partido. Nem tinha, né? Década de Olha aí. 80, 82 a 86 o mandato dele. Olha aí. Aí não existia PV não ainda, não tinha isso não. Mas ele fez uma CPI das praças. Menina, tem outra ali pro lado da leste a oeste, o povo dava. Eu sou amigo do prefeito, pronto, praticamente sou amigo do Evandro. Ô, Evandro, me dá, macho, aquela ali. Pronto, vai construir. Eu quero ali, onde tem a estalta da Iracema. Pronto. Vamos ouvir mais um pouquinho a Adriana falar. Ela aprofunda essa questão dos ataques, né? Enfim, dos riscos que existem, especialmente nas áreas de interesse social. Então, acho que vale esse complemento dela. rasga. É importante dizer também que teve um avanço nesse plano diretor, que foi a criação de imóveis especiais de interesse social, que são imóveis subutilizados ou não, que podem ser destinados para HIS ou que podem ser reabilitados para HIS. O mercado tentou excluir, suprimir os imóveis especiais de interesse social do plano diretor. É outra coisa que a gente precisa ficar de olho. Algo muito importante que nós conseguimos derrubar na Conferência da Cidade, mas que deve voltar no plano diretor, são os incentivos para a construção sustentável, que, ao meu ver, deveria ser obrigação. Mas a prefeitura acaba liberando isso para o mercado, né? Inclusive nas áreas de centralidade, como ali Meireles, Mucuripe, há incentivos que isentam parcialmente da outorga onerosa do direito de construir, por exemplo, mas tem outros incentivos, como você construir uma fachada ativa ou construir com painel solar. Esses incentivos, eles são cumulativos e teve caso aqui em Fortaleza de prédios que ganharam até 80% de isenção em outorga onerosa. Então, um instrumento como esse, que deveria abastecer os cofres da prefeitura para destinar para HIS, acaba passando a mão na cabeça das construtoras e dando muito a eles e sem retorno prático para a sociedade. Eu quero destacar também outra coisa muito importante, que é revisar a lei do Fundurb, que é para onde vai o dinheiro das outorgas onerosas, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano, que precisa ter um assento para a sociedade civil, mais de um assento, na verdade, porque esse conselho gestor, ele delibera sobre o destino do Fundurb. Então, se a gente vai querer construir mais HIS, garantir mais regularização fundiária, melhorias habitacionais, como construção de banheiro em Fortaleza, que nós ainda temos favela que não tem saneamento básico e banheiro, né, água encanada, a gente precisa ter lugar para a sociedade civil na lei do Fundurb. E, por fim, eu destaco a necessidade urgente da extinção da Comissão Provisória do Plano Diretor e a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, mas não é qualquer conselho, a gente quer um conselho tripartite, com mais participação da sociedade civil e com a criação em até 6 meses após a promulgação do Plano Diretor. Fortaleza não conseguiu avançar nos últimos 16 anos, desde o Plano Diretor de 2009, e se a gente quiser uma cidade mais justa, mais humana, menos desigual, a gente precisa dar lugar de centralidade para a sociedade civil organizada, porque ela sente na pele o que é uma cidade desigual, ou seja, ela já sabe o que fazer para tornar a cidade melhor. São muitos assuntos, são muitas demandas do campo popular, mas eu destaco essas como as mais urgentes e que nós precisamos ficar de olho, senão Fortaleza vai aquecer, inundar e vai acabar. Nós não vamos ter lugar na transição energética, na transição justa, sustentável, se a gente não se deter a esses pontos.
Olha, eu vou assim, elogiar muito o papel que a Adriana está tendo nessa discussão do plano diretor, porque ela realmente está sendo uma voz muito ativa na defesa dos interesses das populações de periferia e com um olhar também que inclui o meio ambiente, mas, sobretudo, as questões sociais, né? Do outro lado, na questão do meio ambiente está o Gabriel Aguiar, né? O Gabriel Biologia, que também está muito intenso nisso aí. Camila, assim, não acho nem só assim, pelas periferias, porque o que ela defende é para a cidade toda. Isso, exatamente. Tudo, não é a cidade toda. Assim, é a cidade toda. Isso, a pessoa não pensa, como ele acabou de dizer agora, o companheiro Lucas. Vajota, foi o prefeito, foi o Roberto Cláudio, fazer o polo gastronômico da Vajota. Pronto, bonito, papapá, bota umas plantinhas ali nas esquinas, tá aí o resultado. Isso. As caixas de gordura lá, tudo. A gente até fala, Inês, uma frase que eu falo mais, né? Porque eu sou dessa área, mas a gente fala: enquanto os urbanistas não fizerem política, os políticos farão urbanismo. É mesmo. E é isso que está acontecendo na cidade há muitos anos, né? O plano diretor demorou muito, tem alterações. O IPTU verde, está andando agora. A questão também do IPTU progressivo. É tanta coisa para falar para vocês. Esse IPTU IPTU progressivo é quem tem, IPTU progressivo é quem tem terreno vazio há muito tempo e não faz nada. Aquilo está causando um dano para aquele bairro. Mas aí o IPTU progressivo não é para um terreno, um lotezinho, 2 lotezinhos, não. Esse aí é um coitado que tem um lote, investiu e vai construir uma casa, vai fazer umas kitnet. Eu tô falando de quarteirões e quarteirões que a gente ainda tem na cidade que está vazio. Então aí tem que ter o IPTU que ele vai aumentando no tempo. Enquanto você não fizer alguma coisa com aquele terreno, vai né? estimular a pessoa a usar, porque aquilo é custo para a cidade, é mais policiamento que você tem que dar ali. Acontece assassinato, crime naquele lugar, entendeu? Isso está na minuta do plano diretor? Isso tem legal. O IPTU progressivo, o IPTU verde. Aí tem que regular direitinho, né? Tudo que está falando aqui tem que ordenar, tem que detalhar. IPTU verde é se você tiver uma certa quantidade de metros quadrados de jardim, por exemplo, na sua casa, você cuida, você comprova, você ganha desconto no IPTU. Porque você está ajudando com a redução térmica da cidade e com a absorção de água da chuva. Gente, olha. Isso é novidade, né? Isso não tem é novidade aqui em Fortaleza, praticamente. Né? Já se falava disso há muito tempo, mas não tinha sido regulamentado. Demais. São detalhes, né? Mas são todas questões que são muito impactantes, né? E é isso que você está falando. Os políticos, no fim das contas, eles vão para onde, né? Para quem faz o lobby, porque quem está mais forte ali no lobby. É muito lobby. É muito lobby. É por isso que o povo tem que fazer lobby também. O povo, porque já que a lobby se naturalizou, vamos fazer o lobby do bem. Cadê o lobby do povo? O lobby das pessoas pressionando nas redes sociais, mostrando que a gente está de olho. Aí, falando em lobby, vou mencionar aqui, porque aí é um lobby também, tentando pautar, né? A questão habitacional. Fortaleza tem uma política habitacional baseada basicamente em residenciais, né? A gente tem aí a construção de residenciais como uma grande solução para resolver o problema da moradia. E a gente tem, como você mencionou, tem residenciais gigantescos, né? Acho que ali no Janguruçu tem, acho que são 3 residenciais que são enormes, são maiores do que cidade, e é um negócio enorme e um problema gigante também para a segurança pública. Ali não tem serviço nenhum. É um negócio assim, jogar as pessoas lá e virem-se. E às vezes não tem transporte, até conseguir um transporte é uma loucura. Né? Não tem o CEP. Nós tivemos aqui com o Léo Suricati, ele é PhD dessa história, né? Ele é fenomenal, ele falou aqui, o Léo. Ele mora no conjunto Ele mora no Zé Euclides. Eu fui buscar ele um dia. Pois é. E a gente... são situações que realmente chocam, porque foi uma política pública recente até. Já foi Minha Casa Minha Vida. Isso. Foi de meados de 2014, 2015, 2016 que esses residenciais começaram a ser inaugurados. Até recentemente tem residenciais bem novinhos, tem novos ainda sendo anunciados. Você fala, como é que pode, né, meu povo? Como é que pode? E aí a gente recebeu aqui uma discussão aqui que foi trazida pelo Sérgio, que é uma liderança do MTST lá do Conjunto Zé Euclides, falando justamente do lançamento aí do Conjunto Habitacional Luiz Gonzaga II, em Fortaleza, orçado em 115 milhões de reais, que está aí, vai fazer, ao todo são 536 unidades. São 3 residenciais grande, juntos. Né, cara? 536 unidades. Tem essa norma nova do Minha Casa Minha Vida que obrigou a separar, mas ainda tá junto. Não, né? tá junto. Fica junto, tem entendeu? a separação, mas tá junto. E aí,
ele fez um cálculo que ele mostra que cada unidade, por esse valor que está sendo investido, está saindo por R$ 214.925. Uma unidade. Que é uma unidade, que é um valor Alto. que é um valor que, se a pessoa pegar 200 mil na mão, ela consegue comprar um apartamento num lugar bem melhor. Sim, Vamos talvez. e convenhamos. Sim, claro. Sabe? E assim, essa discussão ele está colocando, falando assim, opa, por que não faz diferente? Por que não tem outra política? Por que não se pensa, por exemplo, num modelo de compra assistida que permitiria, por exemplo, ajudar as pessoas, tem esse valor aqui, família, você precisa, vamos ver onde comprar, se já tem moradias locais que tenham nesses valores, enfim. Por que não tem outro tipo de política? E não, joga para lá. E essa é uma questão que eu acho que no plano diretor, eu não sei como é que está discutido isso, essas políticas para mudar a realidade dos conjuntos habitacionais, que a gente vê, inclusive, situações de facções que chegam lá e tomam de conta, expulsam os moradores. Porque não tem política nenhuma. Essa questão das facções a gente fala tanto, né? É tão difícil, eu realmente... Eu não vou conseguir tratar desse assunto aqui. Realmente não tem uma resposta fácil para um problema tão complicado desse, né? Sim. Mas tentando falar da compra assistida, como da questão da moradia, ajudar, né? A Adriana falou de uma ferramenta interessantíssima, que é os imóveis especiais de interesse social. Porque eu sou muito ligado também à questão da sustentabilidade, porque eu fiz o mestrado lá no PRODEMA, que é o Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente, lá da UFC. O meu mestrado foi lá. E isso daí, a gente fala que o imóvel mais sustentável é o imóvel que já foi construído, que não precisa ser construído. Se você quer falar de sustentabilidade, eu trabalho muito com patrimônio histórico também, então a gente tenta, né, estimular a preservação do patrimônio e a modernização desses edifícios históricos. Mas às vezes não são históricos, por exemplo, no centro, o que eu falei mais cedo. Tem o problema não tem moradia, e é um bairro cheio de infraestrutura, pessoal. A gente tem metrô ali. Por que é que não incentiva? Todo dia eu pergunto isso. Por que é que não incentiva moradia no centro da cidade? A gente tem que ver quem são esses donos de lá do centro, né? Pois Por que não muda? Por que a gente não desapropria aqueles imóveis? Tem gente... Outra coisa, o IPTU, o seu prédio está abandonado, tinha que ser progressivo para imóveis abandonados também, para a gente pegar. Tem um prédio ali, agora eu esqueci, eu não sei se era de um banco ali no centro, que tem uns 10, 15 andares. Sem nada. Sem a casca todinha, você vê a estrutura dele por dentro todinha. Porque não faz. Aquilo poderia virar moradia. Pois então. Poderia. E aí a pessoa já está até perto do trabalho. Imagina que a pessoa trabalha no centro. Pois não é? Então, aquela cidade de 15 minutos que a gente falou, ela desce ali, o pessoal tá ali perto da Praça Ferreira, o Cine São Luís, os maiores equipamentos culturais que a gente tem na cidade está lá no centro. Estão reformando a praça agora, é perto do Dragão do Mar, é perto da Praça dos Leões, a Academia Cearense de Letras está ali. Assim, o bairro com mais equipamentos culturais da cidade é o centro. E não tem quase ninguém morando. Quer dizer, desculpa, tem gente morando lá, mas poderia ter muito mais por causa da possibilidade de verticalização que a gente poderia ter ali. Sim, quem foi que falou? Foi o Sérgio. Não, eu sei, mas quem foi que falou sobre a habitação? Porque a gente foi atrás da prefeitura para entender essa política, né? Porque, no fim das contas, a prefeitura que deveria ter, né, esse papel mais presente no direcionamento dessas políticas públicas. Mesmo que seja com recurso federal, né, do Minha Casa Minha Vida, a prefeitura tem esse papel. E aí a gente falou com o Jonas Desidoro. Jonas Desidoro é secretário municipal de desenvolvimento habitacional de Fortaleza, o Habitafor. E aí ele falou um pouquinho dessa questão, inclusive do período Temer, né? Depois do golpe que assim, acabou Minha Casa Minha Vida, durante todo o período do Bolsonaro não teve nada, então realmente foi um vazio de políticas habitacionais. E aí ele trouxe à tona como é que isso está agora. Tá? Vamos ouvi-lo. Olá, mandar aí um abraço muito especial para vocês três, muito queridas, Camila, Herbeli e Inês. Muito legal o trabalho que vocês vêm fazendo aí nesse podcast tão querido por todos nós, As Cunhãs. Eu acho que é importante primeiro, sabe, a gente contextualizar o que é que aconteceu com a habitação, não só em Fortaleza, mas no Brasil. O que foi que aconteceu? Com o golpe da nossa presidenta Dilma e o desgoverno passado, a política habitacional e principalmente o Minha Casa Minha Vida foi completamente desidratado. E as cidades, elas dependem muito do Minha Casa Minha Vida para desenvolver a política habitacional. A gente está até estudando formas de não ser tão dependente disso, mas hoje a gente depende muito disso.
Então, foi um hiato que houve muito grande, foram quase 7 anos que não houve política habitacional. E aí, com a volta do Lula, com a volta do Minha Casa Minha Vida, o fortalecimento, o orçamento, a gente consegue de novo instituir uma política habitacional. E no caso de Fortaleza, aqui quando a gente assumiu, a gente tinha projetos que estavam parados, a gente corria risco de perdê-los e fizemos um esforço muito grande, união de forças mesmo, com toda a prefeitura, governo do estado, governo federal. E hoje, digo com muita alegria que nós estamos com 3.000 unidades em construção, já bem adiantadas. Nós devemos entregar essas 3.000 unidades no próximo ano. São 14 residenciais. E qual é a diferença? Que é importante para vocês entenderem, porque o Minha Casa Minha Vida ele se adaptou, né? Se renovou, melhorou. Primeiro, hoje, você não pode ter residencial com mais de 300 unidades. É uma diferença muito grande do que foi no passado. São residenciais mais compactos, você precisa ter a obrigação de ter um terreno bem localizado, que tenha perto unidade de saúde, unidade escolar, transporte público, infraestrutura de água, esgoto, saneamento básico. Então, tudo isso é muito importante para que a gente tenha um controle maior sobre esses residenciais. Eu queria citar para vocês a questão do Ana Carla Pereira, que foi um residencial que a gente pegou paralisado, conseguimos retomar a obra e já entregamos em agosto desse ano. Foram 64 unidades. E lá nós estamos meio que fazendo um projeto piloto de acompanhamento total. A gente tem acompanhado semanalmente lá, feito trabalho social e feito uma parceria fantástica com a Guarda Municipal, os nossos setores de segurança. Então a gente tem feito esse monitoramento permanente, conscientização, dialogado com os moradores. Como eu disse, o trabalho social tem sido permanente para que a gente não deixe esse pessoal só. E juntos a gente vai conseguindo manter esse trabalho comunitário lá. E é um caso de sucesso que a gente tem feito. E quero falar que esses residenciais antigos, muito grandes, e aí a gente tem residenciais aqui, o Zé Euclides, o Luiz Gonzaga, que são maiores do que muitas cidades do interior. E aí a prefeitura, uma decisão do prefeito Evandro, a gente colocou o dedo na ferida e estamos criando, mandamos para a Câmara, na revisão do plano diretor, as EIs do tipo 4. As EIs são as zonas especiais de interesse social e essa do tipo 4 são as EIs de reparação e de reparação desses grandes residenciais. A gente avalia que esses problemas não podem continuar, essas pessoas não podem ficar apartadas da realidade da cidade, então nós queremos fazer um conjunto de ações para a gente resgatar esses residenciais, fazer um trabalho muito forte, de muita parceria com eles e ter uma experiência muito positiva do governo do estado, que é o Zona Viva, que tem dado certo e a ideia é que a gente possa potencializar. Então, são esse conjunto de ações que a gente tem feito e que a gente quer muito fortalecer essa questão da política habitacional e principalmente a de interesse social. A gente sabe que o déficit é gigante, mas a gente tem trabalhado com uma série de ações e me coloco à disposição na hora que vocês quiserem. Vai ser um prazer estar aí conversando com vocês e a gente dialogando sobre essas outras ideias que a gente está tendo, inclusive a gente está pensando em projetos no centro, projetos de aluguel social, uma série de ações para que a gente possa atacar esse problema grave que é o nosso déficit habitacional. Um abraço aí para vocês e obrigado pelo espaço. Obrigada, viu, secretário Jonas Desidório. A gente torce para que essas medidas caminhem para frente, principalmente para melhorar a situação dos conjuntos que estão em situação muito degradável, muito difícil. Ali no Zé Euclides, eu vi uma mãe, acho que eu já comentei aqui, num evento que eu fui lá, uma mulher, uma mãe, muito preocupada com um filho de 13 anos, e ela dizendo, se eu colocar uma placa aqui de vende-se na minha casa por R$5.000, eu não consigo vender. Então, assim, pode ter gastado 200 mil para fazer, não consegue vender nem por 5 mil. Tá fadada a ficar ali ou perder o imóvel. E assim, por quê? Porque é um local perigoso, porque é um local sem serviços, porque é um local assim, que você não tem uma qualidade de vida ali. E pode não ser tudo isso. Podia ser um local bom.
Mas quando foi feito, foram feitas caixas lá. Ó, vamos morar aí, meu povo. Só isso. Porque empurra pra longe, Pra cara. longe, Quer empurrar. Não quer ver pobre no meio, não. Quer ver pobre é longe. Por isso que as EIs Vamos falar bem existem. direitinho. A Zona Especial de Interesse Social existe para garantir que as pessoas se mantenham na no sua mix área, social. Gente, eu não sei se dá tempo de fazer mais uma pergunta, mas assim, Tá. uma coisa que a gente sempre fala quando fala de planejamento urbano é de calçada, né, Lucas? Assim, como Fortaleza é ruim para se caminhar, é ruim de se caminhar, não tem acessibilidade que preste. Tu tem alguma informação sobre como o plano diretor está tratando isso? Se tem alguma mudança proposta? O que é que as pessoas na conferência falaram sobre... O que está acontecendo, o que eu vejo muito acontecer também, é os estabelecimentos comerciais, eles têm aqui um canto, aí vão fazer um estacionamento. Aí bota a catraca bem pertinho da calçada. Aí você começa, o povo a entrar e a enfileirar aqui a avenida. O que é que de calçada tem no plano diretor que está em discussão, tu sabe? Isso daí, no plano diretor, tem outra lei, pessoal, que é... Tanta da lei, ano né? que vem Outra vou lei lançar pras provavelmente calçadas. uma outra lei que tem a ver, quase isso, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. É outra coisa. É bem parecido. Que vai falar horário de obra. Onde é que você pode colocar lixo? Tem uns detalhes da convivência. Isso aqui são as regras gerais de zoneamento. Vamos Sei, simplificar. isso aí não Certo. tem nada a ver com o plano diretor, já é um desdobramento. que tem Vai essas ter a coisas ver com o plano diretor, específicas. talvez, se você exigir, por exemplo... Lembra que a Adriana falou dos incentivos? Será que um Sim. incentivo vai ser calçadas mais largas? Porque as calçadas de Fortaleza são uma brincadeira. Pô, já. Pessoal, a gente tem um prédio ali, atrás do Ideal, gigante, com 4 andares de estacionamento, que eu acho isso um crime. É um Eu crime, amei, mas a lei de Fortaleza gente, permite. 4 Tem uma andares. parada de ônibus e tem um letreiro luminoso enorme daqueles de LED que você, se for um cadeirante, você tá lascado. Então você não tá consegue do passar. lado de um prédio luxuosíssimo, atrás do clube mais tradicional da cidade, que é o Ideal, e você não consegue usar a cidade ali. Olha, esse é o paradoxo das coisas, né? Então, Fortaleza só tem 12% das calçadas acessíveis. E isso porque evoluiu absurdo. em 10 anos. Há 10 anos atrás era 2%. Isso é dado do IBGE, que saiu recente. Então, as calçadas, realmente... E eu tenho dados. Bom que você perguntou. Eu conversei com um colega meu essa semana, que está fazendo uma pós em urbanismo. Ele falou, Lucas, já tem um número. Para fazer 1 quilômetro de calçada acessível, é 1.400.000. E é Fala, cara, De um sim. lado. Vai. 1.400.000 de 1 quilômetro. milhão para 1 quilômetro? 1 quilômetro, 1.400.000 Um quilômetro de é 10 calçada. quarteirões, mais ou menos, né? Mais ou menos 10 quarteirões. 10 quarteirões, mas não é tão caro não, Inês. Ai, porque você não, tem que é pensar. caro, Mas eu achei absurdo. caro. Mas é isso. um número, porque, 1.400.000, por exemplo, tá falando de imóveis de 200 mil, são 7 apartamentos, 1 quilômetro. Sim, mas aí chão. quem é que faria? Quem é que Pronto, faria? aí tem aí é que aquele eu quero outro saber. problema, que eu acho que também é outra provocação que eu deixo aqui, a prefeitura devia ser a responsável pelas calçadas. Porque a prefeitura, por que ela faz o asfaltamento e não faz as calçadas? Porque pela lei, quem tem que cuidar da calçada é o dono do imóvel. Então ele faz como quer. Não tem as fiscaliza, regras. bota Mas degrau, não tem- bota Isso. rampa dessa altura. Exatamente. Faz o que quer. Faz Por o que que não quer. faz igual a Monsenhor Taboso? Mas, deixa eu falar uma coisa. Enfim, mas não foi uma boa política porque ela não conseguiu se reeleger, né? Mas, na verdade, foi uma boa política. A Marta Suplicy, em São Paulo, quando ela foi prefeita, ela baixou uma norma das calçadas. E multava quem não ajeitasse sua calçada. Então, na época, foi assim, o caos. Todo mundo ajeitando calçada. Foi. Mas acredite, essa lei existe já em Fortaleza. É pra multar se você não tiver calçada regular. Mas ela Não aplicou. tem fiscalização. E não Irmã, tem rapaz. fiscalização. E se Nada. multar, Ave Maria, vão empichar o Evandro. Ou então Empichar o prefeito. porque poderia ser o quê? Poderia que existe essa previsão aquela outra leizinha, que é o trio. É o Código da Cidade. A lei que saiu, o Código da Cidade, ele fala, você pode multar, mas em vez de multar, a prefeitura pode fazer a obra da calçada e pedir para a Passar pessoa a ir pagando conta. depois. Exatamente. Por que a gente não faz isso? Eu acho essa ideia A pessoa vai perfeita. parcelando. Parcela e vai Porque pagando isso depois. não dá. Isso tira voto, né? A No Marta não fundo, se reelegeu. tira voto. Esse é o detalhe. E Mas é também isso. só foi por essa calçada, não. Não, é a Nada bichinha. ver. Não, mas isso aí foi bom. Na época Porque foi eu acho que também agradaria uma grande parcela da população. É. A gente não caminha, cara. A gente não caminha. Não caminha. Eu só penso dos deficientes Isso. visuais, não caminha, ou deficiente que usa os Cadeirante, cadeirantes. muletante. Uma mãe com um carrinho de bebê.
A gente que sai do supermercado não quer ir Idoso, de carro, puxa aquele carrinho com as compras, não Horrível, consegue. horrível, Você horrível. não anda nas calçadas de Fortaleza. Era para estar junto um plano de caminhabilidade, um plano de arborização e um plano cicloviário, todo junto. Porque aí você faz a calçada arborizada, bota a ciclofaixa, sombreia, tanto para quem está caminhando como quem está na bicicleta. Uma das cidades mais quentes do mundo não, mas uma bem quente na Europa. Sevilha faz 50 graus no verão. E é uma das 10 melhores cidades do mundo para andar de bicicleta. Por quê? Porque É tem arborização, tem a ciclofaixa as direitinho. laranjeiras. As laranjas, né? Pois Abraço pro Pezeta, que vive lá em Sevilha. O Pezeta já voltou, já. Ele e a Najara estão voltaram. E eu acho que era pra ter isso, sabe? E aí vamos lembrar do Fundurb que a gente falou, aquele fundo para onde vai o dinheiro da ortogonerosa. Se a gente aumentasse o custo da ortogonerosa, porque hoje é muito barato. Para você construir uns 20 andares a mais, você paga meio apartamento. Olha, isso é uma... Gente, como é que pode? Mas Sai aqui, barato a gente demais. entrevistou uma vez, caiu na besteira de entrevistar aqui, o Elcio Batista, que era vice-prefeito. Ele dizendo que a Maria, o dinheiro da ortogonerosa era uma Maravilha, era uma maravilha aqui, ó. É uma maravilha, podia ser mais maravilhoso ainda. Para o bolso de alguém, porque ninguém vê mas pra nada. usar em quê? Se a gente Pois usasse em Meio calçada, apartamento, meio o valor apartamento vai desses. pra lá, mano. Aí o cara, então, demais. eu tenho amigos projetistas de arranha-céus, eles me dizem, Lucas, quando a gente tiver a fórmula, a gente faz a conta, eu falo, ó, Aí cliente, esse dinheiro pode vai- fazer que vai dar certo. Aí esse dinheiro vai pro Fundurb, que E serve pra Essa quê? micharia. Fundo de urbanização, né? Então era pra o quê? Pra urbanizar. O que é urbanizar? Hoje vai muito para Areninha. Quer dizer, na última gestão ia muito para Areninha. Eu tenho que ver os últimos meses. Ia muito para Areninha. Areninha é um equipamento super importante. Mas e para habitação não ia quase nada. E para regularização fundiária, que o povo tá irregular, para ajeitar saneamento. fez, Urbanização fez. Não, ele fez a regularização fundiária pela É, metade. ainda teve fajuta. isso, coitado. Tá lascado. O povo ficou sem a matrícula. Ele não concluiu o processo, Não, ele só horrível. deu... Enganou a negrada. Ah, Rapaz, Imagina. foi ridículo. Então, se esse dinheiro do Fundurb fosse, poderia ir para essas calçadas, Inês. Pois é, cara. Porque a cidade está realmente toda. Tá horrível, não tem como caminhar. É uma das piores cidades, assim, tem evoluído, mas ainda é uma das piores capitais do país. Deve estar entre as 5 piores ainda de calçadas. Ó, estouramos o tempo. Lucas, muito, muito, muito obrigada por ter trocado essa ideia com a gente. Agora a gente vai para aquele momento do desabafo. Você já conhece, é Curumim, né? Sim. É o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento de Escunhã. Quer mandar, Inês Aparecida? Não, pode mandar você. Pronto. Eu tenho um, viu? Tu tem também? É terceirizado. Terceirizado. Meu posso também é falar? terceirizado. Bem Pode falar. pequenininho. Não. Porque eu pensei que tu ia falar logo da história do menino, do Eduardo. Pode ser. Posso Pois falar? vai, cuida. Vou começar aqui pela história que foi passada pela jornalista, colega nossa, Viviane Lima, que mora com o esposo, filho, lá no Quixeramobim. E o marido dela, o Danilo, tem uma doença... degenerativa dos olhos, né, da visão, que chama neuropatia óptica hereditária de Leber, LOM. Ah, Maria. E ela acarreta a perda abrupta de visão. Ele foi perdendo a visão rapidamente. É uma pessoa que enxergava normal, começou a perder a visão. E aí, a partir disso, isso foi há 2 anos, mais ou menos, que ele foi diagnosticado, começou a correr atrás e conseguiu uma indicação médica para o uso de um medicamento chamado Raxone, que é um medicamento produzido num laboratório italiano, que lá ele é tudo regulamentado e tudo, ele já tem testes, já tem evidências científicas, e aqui no Brasil ainda não. Não está aprovado ainda pela Anvisa. Mesmo assim, entraram na Justiça com apoio da Defensoria Pública e conseguiram que a Justiça mandasse o Estado do Ceará comprar o medicamento e fornecer para ele fazer o tratamento. E a Viviane disse que é impressionante. Ele usa o medicamento, melhora muito a visão dele. Ele volta a enxergar minimamente, assim, ele consegue ver, ele consegue se deslocar sozinho quando ele está usando o medicamento. E é um medicamento de uso contínuo e de alto custo. Eu pesquisei na internet, dá mais ou menos uns $3.500 a caixa. Então é um custo alto, não dá para ela comprar, né? E aí ela disse que desde que começou o fornecimento, já teve 4 vezes que o Estado atrasa o fornecimento da nova caixa em 3 meses. De 3 a 4 meses. E é um medicamento que não pode parar de ser usado. E aí procura a justiça, e vai não sei o quê, e corre atrás não sei o quê. Aí depois de tudo isso, volta a fornecer. Aí fornece uma caixa, 2 caixas, e aí interrompe de novo. Então é uma situação terrível
que aqui eu faço o chamado, né? Ela disse que agora acabou, tá para acabar agora, essa semana, a última caixa que eles tinham, e a SES, a Secretaria de Saúde, já avisou que não tem a caixa. Não tem. E aí não dá prazo nenhum. E ela disse que o marido, né? O Danilo Patrício, ele já vai ficando, assim, quando se aproxima o fim da caixa, ele já começa a ficar desesperado. Tristeza. Maria. Porque ele não sabe até que ponto a doença depois não vai avançar e não vai... Tem que ser de uso contínuo. Você espera 3, 4 meses para continuar o remédio. Não tem condição. A gente pede à Secretaria de Saúde que veja isso. É uma decisão judicial, tem que ser cumprida, mas está havendo esse tipo de situação tenebrosa. Que, pelo amor de Deus, e assim como ele, deve haver outros, né? Com certeza. Que estão passando por esse mesmo problema. O meu descunhã também, terceirizado. Inclusive, antes de eu falar, vou logo deixar aqui aberto para quem a Secretaria aquela jurídica dos presídios, Secretaria Penal, também venha responder. Administração Penitenciária, SAP. E SAP. O assessor é nosso amigo, né? É o seguinte, os policiais penais de lá estão passando... Ele disse que são mais mal tratados do que os próprios detentos. Eles trabalham um plantão assim, exaustivo, 24 horas, a comida é péssima. Eles passam 24 horas, levam a comida de casa, que não tem condição de comer a comida de lá. 2/3 dos agentes penitenciários estão de licença por questão de saúde mental, certo? E é isso, não sei se o governador sabe, que o governador fala tanto em segurança, né? Isso aí é segurança pública também. Com certeza. Então, fica aí, já fica aqui aberto para a secretaria, essa SAP, dizer que não, que é maravilhoso, que a comida é 5 estrelas e tal. Mas está aí. Tanto a comida, o plantão exaustivo, e como não tem assistência nenhuma, assim, psicológica. Você trabalhar num ambiente de presídio deve ser uma coisa pesada, né? Pois está aí o meu descunhã. Meu descunhã é terceirizado também, Daniel Ferreira Curumim, participante. Toda semana ele manda alguma coisa. Ele é ferroviário. Ele é vigia dos serviços públicos. E ele fez um relato que, assim, é comum, infelizmente é algo comum. O pai dele levou um corte na mão, é diabético, foi pro posto de saúde, então tem todo um cuidado, né? Aí diz ele que foi muito bem atendido no posto de saúde, passaram antibiótico, depois ele acabou tendo que tomar injeção. Eu sei que, no fim das contas, por precaução, acharam melhor mandar ele fazer uma limpeza neste corte, uma limpeza bem específica no frotinha do Antônio Bezerra. Chegou lá, foi lá no dia que mandaram ele ir, não tinha o profissional, o cirurgião, que era para fazer a tal da limpeza. Volte amanhã. Aí ele foi no outro dia. Não tinha o profissional que era para fazer o serviço. Aí ele ligou para o SAMU para relatar a situação, vir lá na lista. Não, mas é para ter, tá aqui, tá dizendo aqui que tem. Ele, não, eu fui lá 2 vezes nesse fim de semana agora, não tinha. Eu sei que ele ficou rodando, e esse é um problema que é muito comum, infelizmente, que é essa falta de informação precisa, né? Para onde é que eu vou? Chegar lá, eu vou ser atendido mesmo? Então, ele ficou rodando até conseguir finalmente, quer dizer, até onde estamos gravando, ele tinha uma promessa de atendimento no hospital para esses dias. Então, eu vou ficar devendo a atualização. Possivelmente deve ser feito por uma enfermeira ou um enfermeiro. Não, pelo visto não. Tem que ser um mais especializado. Mas aí o cara olhou lá a tabela, o médico era para estar lá, mas não estava. Então assinou, aí não bateu se sabe qual é o problema. Não se sabe se é um problema de informação da secretaria, que, enfim, estava lá uma informação desatualizada, errada, ou do profissional. Isso aí não está esclarecido. Eu sei que não foi atendido dessa parte. Não foi atendido, eu vou abrir aqui o espaço para a reclamação do desabafo e a reclamação do Daniel. Valeu, Daniel. Pois agora vamos para os cheiros. Tem cheiro para mandar para alguém? Pense aí. Pense. Deixa eu começar. Comece, mulher. Eu vou cheirar muito carinhosamente o Dr. Eric Rebouças, que ele é mufino de tanto cheiro que a gente manda para ele. Não é meu primo, não, podia ser, mas é psiquiatra, assim, uma pessoa muito atenciosa. Não é publi, é uma recomendação genuína. Vou indicar aqui o Instagram dele, que é dr.ericrebouças, psiquiatra muito humano, muito atencioso, com quem eu tive o prazer de conversar esses dias. E então, um cheiro para ti, Eric, obrigada. Para o Emanuel Meirelles, professor da UFC, psicólogo também, gente boníssima, curumim também da Azanta.
Letícia, do curso de Direito da UFC, teve encontros universitários na UFC, então a gente encontrou um monte de curumim com Cunhazete. Letícia, em nome de você, eu mando um cheiro pros UFCanos tudinho. E pro Vinícius Wendel Lima, apoiador da gente, novo, um cheiro e obrigada, viu, Vinícius? Valeu demais. É isso. Cheiros para Felipe Muniz Paiano, que ele fez um Reels imitando a Camila. Olá! E ele ainda diz, estou imitando a Camila, cunhando. É muito engraçado, né? Muito engraçado. Felipe, beijo pra ti, cheiro. Agora ele é exigente. A gente tá ficando agora com os curumim muito exigentes. Ele quer sushi e brigadeiro. Um dia desse eu não mandei um pote de whey pro Roger lá da academia. Ele não veio me cobrar, não. Cadê meu whey? Eu baixo só virtual. É só virtual, menino, pelo amor de Deus. Pois olha, ele quer sushi, do jeito que tá caro. Caríssimo. Azeite, sushi né? e brigadeiro. Nunca pediram Vou pedir azeite na próxima. Azeite é bom. Mas eu encontro os azeites Meu aniversário bem é mês ótimos. que vem, vou pedir um azeite pra vocês. Teu aniversário é mês que vem? Um beijo para aniversariante do próximo dia 28 de novembro. Delânia. Delânia ouve nossos programas com o marido, os dois. Então, casal que ouve as Cunhã Unidas jamais se separa. Muito bem. Ela e o marido Michel Lima, pois, Delânia, muita paz para você, saúde, tudo de bom no seu aniversário. E para Paula Picanço, Sara Rodrigues. A Sara Rodrigues ouve porque foi aconselhada por Isabela Damas. A gente tem o pessoal que evangeliza o outro. Muito bem, espalha a palavra. Espalha a palavra. E Manuel Rufino. Pronto. Eu vou mandar cheiro especialmente para Mariane, do Hospital Universitário, que trabalha ali no laboratório de transplantes, lá do Walter Cantídio, viu? Cheiro, Mariane. A Tatiana e a Nildes, que são lá de Aquiraz, também um cheiro para vocês. E um cheiro especialíssimo pro Zito, pra Viviane e pro Danilo Patrício, viu? Cheiro para vocês. Companheiro Lucas, vai mandar cheiro pra... Vai cheirar quem? Vou mandar cheiro, um cheiro trouxe meio brincalhão. Não. É que eu lembrei que eu anotei agora. Ah, bom. É que é tanta coisa que eu queria ter falado ainda aqui, mas realmente Tem que ter passa a tanto. temporada Passa 2 rápido. como diretor. Tem que ter o pós-votação na Câmara, verdade. talvez. É. E eu queria mandar um cheiro para os vereadores de Fortaleza, que eles sejam muito atentos ao que a população está pedindo, que Corajoso, respeitem. Pois é. Pro Adail, né? Especialmente pro Adail, por favor, Adail. Tira essa tua emenda. Ele até retirou uma emenda, retire a outra também, Adail, porque essa daí, porque vai contra tanta coisa. Mas, e aí lembrem do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que tem um conselho, pessoal, que era para durar 6 meses. Tá lá na lei do último plano diretor e dura até hoje, tem 12 anos. Nossa. 15 anos. Deus. E tá lá escrito que dura até 6 meses. Então, vamos implantar o outro conselho. Foi o que a Adriana falou, né? Que Ela falou, esse exato. provisório tá aí. Provisório então 12 tem que ser anos. Desde cancelado e ser 2009, criado então na verdade tem conselho 16 real. anos, é pra ter durado Meu 6 meses, Deus. né? Mas eu queria mandar um cheiro mais cheiroso ainda para os meus colegas arquitetos e arquitetas que estão aí penando todo dia vendo a cidade e querendo que as coisas melhorem. Todo mundo, eu conheço muitos arquitetos que ouvem vocês. E que a gente recebe um cheiro para esses meus colegas que estão na profissão na labuta, até mesmo dentro da prefeitura, tá se esforçando para fazer o melhor para a cidade e às vezes encontram algumas barreiras, mas estão lá tentando fazer tudo o que pode pela cidade aqui. Um povo bom. Antes de Muito fechar, bom. deixa eu recomendar esse livro. Mulher, eu tô adorando. Ah, eu tenho Coisa que de Rico, Eu tô- de Michel Alcoforado. Tô doida pra ler. Coisa de Rico, a vida dos endinheirados brasileiros. Criatura é muito engraçado. Ele disse que o povo só pesquisa, ele é antropólogo, só pesquisa assim a classe mais C, D, E, F. Aí ele resolveu pesquisar os ricos. Ele virou um antropólogo do luxo. Menino, mas ele contando como é que ele chega, como ele consegue abordar os ricos. Rico não é esses ricos liseiros que pensa que tem 2 tostões de mercadão. É rico mesmo, rico assim que tem uma casa em Paris, um apartamento também em Nova York. Assim, um bocado de canto. Naquela praia bem chique que tem em Nova York, bem perto de Nova York, Hampton. Tem casa lá. É rico assim, não é esses ricos fuleiragens que compram carro financiado, não. É rico mesmo. Porque tem gente que pensa, né, Sim. que é rico. Menino, mas olha, é maravilhoso. Isso aqui é da editora Todavia. Eu tô adorando esse livro. Vou ler em breve. Depois eu te empresto. Só
recomendações maravilhosas. Pô, gente, chegamos ao final de mais um episódio. Agradecer demais, viu, Lucas? De novo, brigadíssima. Nos salvou aqui com esse nem tema deu pra super gente brincar árido. com o bloquinho. Falou de tanta coisa que não deu nem tempo Não de usar os bloquinhos aqui. Ficou decorativo. Ficou. Mas obrigada mesmo. E, gente, aqui, matando a saudade do povo que queria episódio mais longo, porque acharam teve gente que achou o do Jamil curto, queria mais. Teve uma que queria 5 horas de episódio. Como é que pode eu ter entrevista de 5 horas? Pelo amor de Deus. Oi, gente, obrigada demais por ficar com a gente. Olha, na insistência, a gente ajudando vocês a fazer academia, é isso aí, bora lavar a louça, né? A fazer a faxina. Bora nessa, é isso mesmo. Bora que a gente segue junto, tá bom? Obrigadíssima. Então, na produção do episódio, estivemos eu, Camila Fernandes, a Aibele Rebouças e a Inês Aparecida. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A gravação e edição é da Pro Produções. A trilha sonora é Barroada Gagada da banda Breculê. E é isso, a gente se encontra na próxima semana, tá bom, gente? Valeu demais. Tchau.